Opa! Então, nesse vídeo aqui eu queria discutir um pouco se ainda está valendo a pena ser CLT em 2025, né? Eu acho que para começar essa discussão aqui a gente precisa primeiro saber o que é a CLT, né? Eu sei que tem muita gente aí que fala mal da CLT e nem sabe o que significa essa sigla. A CLT, ela é a consolidação das leis de trabalho. Ela foi criada em 1943 durante o governo de Getúlio Vargas. E ela é basicamente um conjunto de leis que organiza todas as normas trabalhistas entre o empregado e empregadores, né? Então, né, e para que serve a CLT? Bom, a CLT, ela regula a jornada de trabalho, né, as horas diárias, semanais, horas extras e intervalos. Ela te dá direito a férias, né, um período de descanso anual remunerado. Ela te dá direito a um 13º salário. Ela te dá direito ao FGTS, né, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Te dá direito a um aviso prévio em caso de demissão. Ela te dá direito à licença maternidade e paternidade, ela te dá direito à segurança e saúde no trabalho, direitos sindicais e negociações coletivas. Isso aqui no Brasil, em qualquer estado do Brasil, porque as leis do Brasil elas são, né, para o país inteiro e não é dividido por estado. Agora eu vou falar de alguns dos direitos que eu tenho trabalhando, né, para o estado da Flórida, nos Estados Unidos. O único direito trabalhista que eu tenho é: se eu passar de 40 horas semanais, o meu chefe ele deve pagar para mim 1,5 vezes o meu valor hora. Não existe nenhuma lei que determine o número de horas semanais que uma pessoa pode trabalhar nos Estados Unidos e muito menos, né, esse tanto de benefício aqui que a gente tem aqui no Brasil de CLT. Isso não existe no estado da Flórida. E também, né, esse multiplicador de 1,5 vezes aí no valor hora, ele não é para todos os tipos de cargo. Ele é mais para cargos ali, né, operacionais, por assim dizer, né? Não são de cargos de gerência. Se você tem um cargo de gerência em uma empresa americana, você não tem direito a receber mais pelas horas extras, né? Você obviamente recebe pelas suas horas extras, mas não existe o multiplicador. Então, eu diria, né, como uma pessoa que trabalha para uma empresa dos Estados Unidos, se está valendo a pena ser CLT em 2025 ou não, eu diria que está valendo muito a pena, né? Eu gostaria muito de ter férias remuneradas, eu gostaria muito de ter um 13º, né? Eu gostaria muito de ter uma licença paternidade, eu gostaria de ter todos esses direitos, né, que existem na CLT, porém, para o país que eu trabalho, eles não existem, né? São inexistentes. Lá não existe uma consolidação de leis trabalhistas. Isso não existe lá. E o porquê que muita gente diz, né, que nossa, a CLT deveria acabar, né? Nenhum jovem mais aguenta trabalhar como CLT? É porque normalmente, né, quando alguém é contratado como CLT, pelo fato de existir todos esses benefícios, né, e mais alguns outros tipos de imposto ali, né, quando você contrata alguém pelo regime CLT, quando a empresa contrata alguém pelo regime CLT, a empresa acaba pagando meio que o dobro, né, de salário. Então fica mais caro para uma empresa contratar CLT, justamente porque ela tem que arcar, né, com os custos de todos os benefícios que a CLT exige, coisa que não existe, né, nos Estados Unidos. Então, quando você vê o valor realmente bruto ali do salário, apenas do salário, né, o salário líquido ali, dá a impressão de que você é mais pago, às vezes até quando você trabalha PJ aqui no Brasil, né, que seria algo mais similar ao modelo de trabalho dos Estados Unidos. Justamente porque a empresa não tem que pagar todos os seus benefícios, né, então ela só é responsável por pagar suas horas de trabalho. Porém, isso dá muita abertura para regimes de trabalho não saudáveis, né, para o trabalhador. Eu sinto que aqui no Brasil ficou muito famoso, ficou muito na moda falar mal de CLT, porque justamente os empregos CLT eles não pagam tão bem quanto empregos PJ, né? Apesar dos empregos PJs não terem benefício nenhum. Obviamente, quando a empresa está contratando CLT, é muito raro, né? São casos extremamente fora do comum, né? Excepcionais. Casos onde você tem um salário CLT de 20 mil, um salário CLT de 30 mil. Isso é extremamente raro e provavelmente são posições de gerência muito alto ali, né? São os maiores cargos da empresa. A maioria dos trabalhos CLT, eles pagam sim uma mixaria, né? Um salário mínimo às vezes. Então fica muito fácil você correlacionar CLT com baixa remuneração. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. A CLT, ela é simplesmente um conjunto de leis,
né? Então, se você está querendo acabar com a CLT, né? Se você fala que a CLT não vale a pena, você fala que não vale a pena existir leis trabalhistas. Eu acho que isso é no mínimo estúpido. Eu concordo que sim, os salários deveriam ser maiores, mas isso não tem nada a ver com ser CLT ou não ser, né? Porque também tem muito trabalho PJ pagando uma mixaria aí, né? E sem os benefícios ainda. Então você só tem direito ao salário mixaria e mais nenhum outro benefício. Então, né, às vezes eu vejo alguns comentários de tipo, nossa, tem 21 anos e tá ganhando igual um juiz, né? Tá ganhando igual um promotor de justiça. Cara, eu tô muito longe de ganhar tão bem quanto essas pessoas, mesmo eu ganhando 40 mil reais por mês. Porque primeiramente que eu não trabalho na escala 4x3, né? Eu não tenho 3 dias de folga. Segundo que eu não tenho férias, né? Terceiro que eu não tenho direito a benefício nenhum, né? Igual pessoas nesses cargos têm. Então se você for somar, né, todos os benefícios, o tempo, né, de trabalho, de não trabalho, o tempo que as pessoas, que esses cargos não estão trabalhando, mas estão sendo remunerados, né, dá um valor muito maior do que o que eu ganho. Então, né, se eu trocaria a posição que eu tô hoje em dia de ganhar em dólar para um emprego CLT aqui no Brasil que me pagasse, sei lá, 25, 30 mil, né, CLT, eu trocaria, né, sem pensar duas vezes. Um concurso público aí que me pagasse 30 mil por mês, eu trocaria na hora. Porque eu ia ter muito mais benefício, eu ia ter muito mais direito, muito mais tempo de descanso. Eu não poderia ser demitido a qualquer hora, por qualquer motivo, que nem eu posso ser trabalhando para os Estados Unidos, né? Inclusive, se a pessoa que me contratou ali nos Estados Unidos, ela decidir que ela não quer mais ter eu ali na empresa, ela não precisa me pagar nada, ela não me deve nada, entendeu? Ela pode me demitir do dia para noite sem aviso, e pronto. E tanto quanto eu também posso fazer isso. Eu posso decidir do dia pra noite que eu não quero mais trabalhar ali. E assim, não existe vínculo nenhum ali, né, trabalhista, nesse sentido. O único vínculo trabalhista ali é uma pessoa te pagando pelas suas horas, né? É assim que funciona a remuneração dos Estados Unidos. Você recebe pela sua hora de trabalho. Aqui no Brasil é um pouquinho diferente. Aqui no Brasil, a burocracia para você contratar alguém, para você demitir alguém, ela é muito grande. Nos Estados Unidos não tem essa burocracia, então obviamente a rotatividade ali, né, entre empregados e empregadores é muito grande, né? As pessoas pulam de empresa para empresa para que paga mais, né? É a única maneira, na verdade, de um trabalhador aumentar seu salário, e é muito mais fácil você fazer isso nos Estados Unidos, é você pular de empresa para cada vez empresas que te pagam mais, né? Então, você está numa empresa ali que te paga 50 mil dólares anuais e surgiu uma outra vaga que te paga, sei lá, 10 mil dólares a mais por ano, né? 60 mil dólares. Você troca ali, né? Do dia para noite você pode trocar de vaga, você pode trocar de empresa, né? E você não tem que resolver nenhuma burocracia quanto a isso. Aqui no Brasil, né, quando se trata de regime trabalhista, a gente tem uma proteção trabalhista muito maior que nos Estados Unidos, né? A gente tem muitos seguros aqui, né? A gente tem Bolsa Família, seguro-desemprego, a gente tem muita coisa aqui que protege o trabalhador e coisas que nos Estados Unidos não. A única coisa ruim aqui do Brasil é que, como existem todos esses benefícios, você consegue ver uma transição das empresas querendo cada vez menos contratar gente CLT, né? Eles botam CLT só para os cargos ali mais importantes, por assim dizer, para a empresa, né? As pessoas mais necessárias ali, e todo o resto joga para PJ, né? Para você conseguir ter essa alta rotatividade que existe nos Estados Unidos, né? Então aqui a gente só consegue ter essa alta rotatividade com o PJ. E o PJ, muitos PJs, eles trabalham como se fossem freelancers, prestando serviços para empresas, né? Às vezes são até empresas que prestam serviço para outras empresas, né? Então, por exemplo, tem uma empresa que precisa de suporte, né? Ela precisa de uma equipe de suporte, ela contrata outra empresa, né, através de PJ, e essa empresa presta serviço para essa outra empresa. E como eles não têm vínculo nenhum ali, né, eles podem quebrar esse vínculo trabalhista ali a qualquer momento, né, e fica a terceirização da terceirização. Então a empresa, ela terceiriza o suporte para outra empresa, e provavelmente essa outra empresa, ela também contrata outros PJs para fazer o serviço que ela está prestando para outra empresa. Então, com o tempo, você vai cada vez mais perdendo os benefícios, né, que a CLT existe para dar. E como nos Estados Unidos tem esse negócio de você receber por hora, eu diria que é um dos poucos lugares no mundo que você realmente consegue ficar rico vendendo a sua hora nos Estados Unidos. Porque lá você consegue pular de trabalho para trabalho muito mais fácil.
Aqui no Brasil você não vê uma pessoa CLT pulando de CLT para CLT, né? Até porque não é de interesse da empresa contratar um CLT e ter que demitir ele depois de 3 meses. Porque isso vai dar muito custo para ela, coisa que não tem nos Estados Unidos, né? Se um empregador nos Estados Unidos contrata um empregado e depois de 3 meses, ou esse empregador ou esse empregado desiste daquilo ali, não existe custo nenhum para nenhuma das partes ali, né? Nenhuma parte deve nada a ninguém, né? O regime de trabalho que prevalece nos Estados Unidos é um regime que se chama at will. É basicamente o emprego por vontade das partes, né? Aquela relação ali, ela só existe, né? E o pagamento também só existe se as duas partes estiverem de acordo. Coisa que aqui no Brasil, né, quando você contrata alguém CLT, você está atrelado a muitas coisas ali, né? Você deve muita coisa a essa pessoa se você quiser demitir ela. Então eu acho que eu teria muito cuidado, né, em ficar discutindo se vale a pena ser CLT ou não, porque muitas vezes você está discutindo o tema errado, né? Você não deveria estar discutindo a abolição da CLT ou, né, que o PJ vale mais a pena, não. O que você realmente está querendo discutir é um aumento de salário, né? É você ganhar mais pelo seu trabalho. E a gente tem a falsa ilusão de que quando você vira um PJ, você automaticamente vira um empreendedor, né? E você já não está ali mais no regime trabalhista CLT. Mas na verdade a única coisa que você está fazendo é se abdicar dos seus direitos trabalhistas. Não necessariamente você vai ganhar mais dinheiro por ser PJ. É óbvio que trabalhos PJs normalmente remuneram mais, né? Mas você também tem que colocar na balança se essa remuneração extra cobre todos os benefícios que a CLT estaria te dando, né? Inclusive existem calculadoras que fazem esse cálculo, né? Inclusive programadores têm muito desses dilemas, né? Se eles aceitam um trabalho CLT que paga um pouquinho menos ou se eles pegam um trabalho PJ que paga um pouquinho mais. E você tem que colocar essas duas coisas na balança e existem calculadoras online onde você coloca, né, o salário bruto ali na CLT, o salário bruto ali na PJ e você vê se realmente você estaria ganhando mais na PJ ou se você simplesmente, ou se o valor ali da PJ estaria só cobrindo, né, alguns dos benefícios que você receberia sendo CLT. Mas tem inúmeros benefícios na CLT que eu gostaria de ter, né? Porra, eu gostaria muito de ter férias, né? Faz 2 anos já que eu trabalho para gringos e eu não tenho férias, né? 2, 3 anos que eu não tenho férias. Outra coisa toda folga, ela é decidida entre você e a pessoa que te contratou. Então existe sim a possibilidade de você combinar com o seu chefe, de tipo, eu vou tirar, né, 1, 2 semanas de folga aqui. Mas isso é 100% de decisão sua com a pessoa que está te empregando, né? Não existe lei que vai te dar algum direito em sentido de férias remunerada, não, né? Inclusive, muitas vezes, esse tempo que você não trabalha e que você tira de férias, ele não é remunerado até, né? Fica a decisão do seu patrão se ele vai te pagar férias remuneradas ou não. Mas é aquele negócio, você só tá ali porque você quer. Se você quiser sair amanhã, você sai amanhã. Se outro emprego te ofereceu pagar a mesma coisa e te ofereceu, né, umas 2 semanas de férias remuneradas, você pode trocar para esse outro emprego do dia para a noite, né? E não vai ter problema nenhum, né? Bom, vai ter bastante problema pro seu chefe, né? Então provavelmente ele vai querer até, na verdade, te pagar mais ou te oferecer esse benefício para que você não fique trocando, né? É por isso que é muito interessante nos Estados Unidos você ser importante para a empresa e para as pessoas que te contratam, porque se você realmente é um profissional que se dedica, é um profissional que traz muito resultado para a empresa, obviamente outras empresas vão querer também disputar por você. Né? E é nessa disputa que você consegue negociar salários melhores na empresa que você está ou ir para outras empresas que te pagam mais pela sua hora, né? Normalmente é assim que você consegue crescer o seu salário morando nos Estados Unidos. É quando empresas e patrões começam a disputar a sua hora de trabalho e obviamente você vai no que te paga mais. Bom, eu tô aqui nos últimos raios de sol, né? E quando, inclusive, a iluminação aqui já deve estar ficando péssima, então eu acho que eu vou encerrando esse vídeo por aqui. E se você tem interesse, né, de também receber por hora como eu recebo, né, e ter mais oportunidades ali, né, de aumentar o seu valor por hora, por mais que você não tenha direito a benefício nenhum, como eu também não tenho, né, tem aqui vídeos para membros no canal onde eu ensino, né, você
a editar para gringos e receber em dólar como eu recebo, né? Nesses vídeos eu mostro como achar clientes, né? Eu mostro as maneiras que eu edito os meus próprios vídeos, mostro as plataformas que eu uso para receber esse dinheiro do exterior, afinal eles estão te pagando em outra moeda e não dá para receber em uma conta brasileira em real, né? Você precisa de pelo menos uma conta global em um outro banco. E lá eu mostro, né, o banco que eu recebo, no caso é o Banco Inter, né? Eu recebo dinheiro numa conta global, mas lá eu mostro várias outras plataformas que você também pode usar e plataformas que eu usei, né, quando eu estava começando a trabalhar para gringos. Além disso, tem também o servidor do Discord, né? Quando você vira membro aqui do canal, você conecta a sua conta do YouTube com o Discord, você ganha um cargo lá no meu servidor e você tem acesso ao servidor completo e a todo mundo que participa lá do servidor. É uma comunidade bem engajada, inclusive tem uma aba lá de jobs, onde muitas pessoas, eu inclusive, a gente posta oportunidades de trabalho, né, que pagam em dólar. Então, se você tem interesse, né, se você está buscando, ou se você até já edita, né, e está buscando clientes, ou se você está buscando aprender a editar, lá no servidor tem muito material para te ajudar, inclusive cursos te ensinando do zero até o avançado a editar. Eu te espero lá, esse vídeo vai ficando por aqui e até o próximo.